Você já parou para pensar que talvez o silêncio que você sente agora seja exatamente a resposta de Deus? Às vezes, a gente ora, sonha, corre, se doa e parece que tudo fica parado. E no fundo a gente começa a se perguntar: será que estou no caminho certo? Será que Deus ainda está me guiando? Respira fundo. Fecha os olhos por um instante e se conecta com essa verdade. Nem tudo que parece estagnado está fora do plano de Deus. Na maioria das vezes, é no silêncio que Ele mais trabalha. É quando tudo ao nosso redor parece desorganizado, que Ele está ali, alinhando cada peça no invisível. Você não vê, mas Ele vê. Você não entende, mas Ele compreende o todo. Você sente que está parado, mas talvez esteja exatamente no ponto certo da rota divina. Sabe aquela sensação de estar dando voltas? Como se você estivesse andando em círculos? Essa confusão que às vezes se instala na alma pode ser apenas um desvio estratégico criado por Deus para evitar que você caia em caminhos que não te pertencem. Olha, Deus não desperdiça caminhos. Mesmo as rotas mais tortas servem de aprendizado, servem de cura, servem para limpar o que poderia atrapalhar o que Ele tem preparado. Talvez o seu sonho pareça distante. Talvez você até já tenha considerado abrir mão. Mas deixa eu te contar algo com todo o amor e verdade que eu posso te oferecer agora. A fé que você carrega não é em vão, ela está te guiando, mesmo quando os teus pés estão cansados. Ela está te movendo, mesmo quando você sente que não aguenta mais. Ela está fazendo você resistir, mesmo quando tudo parece querer te parar. E por trás de cada porta que se fechou, havia uma proteção. Por trás de cada atraso, uma preparação. Por trás de cada lágrima, uma transformação invisível. Você já parou para perceber quantas vezes Deus te livrou sem que você percebesse? A gente costuma reconhecer a mão dele só quando algo extraordinário acontece. Mas e os pequenos milagres? Diários? Aquela ligação que não veio, aquela vaga que não saiu, aquele relacionamento que não deu certo. Tudo isso pode ter sido Deus te dizendo: não agora, eu tenho algo melhor. E quando Ele diz, eu tenho algo melhor, Ele não fala de uma recompensa vazia. Ele fala de algo que está alinhado com a sua essência, algo que vai além do que você imaginava, porque os sonhos de Deus não são apenas maiores, eles são mais profundos. Eles transformam, curam, elevam e, principalmente, eles te aproximam dele. Por isso, mesmo que você esteja passando por um tempo de espera, continue. Mesmo que você esteja atravessando o vale do cansaço, continue. Mesmo que as pessoas à sua volta não entendam a sua fé, continue. Você não está perdido, tá? Você está sendo guiado. É como caminhar num nevoeiro. Você não enxerga o destino, mas cada passo dado com fé é um passo mais perto da realização. E sabe aquele sonho que parece adormecido? Talvez ele esteja só sendo protegido. Deus às vezes esconde os nossos sonhos dos olhos do mundo, para que eles não sejam destruídos antes do tempo. Ele planta no secreto. Ele cultiva em silêncio. E no momento certo, Ele revela com glória. Só que para isso, você vai ter que continuar confiando mesmo quando não fizer sentido. Vai ter que manter a sua esperança viva mesmo quando tudo parecer morto. E talvez o seu maior teste de fé não seja acreditar quando tudo está dando certo, mas acreditar quando tudo está dando errado e ainda assim dizer: Deus, eu confio. Porque fé de verdade não é ausência de dúvida, é escolha, é decisão, é levantar todos os dias e seguir mesmo sem sinais visíveis. Fé é como uma chama acesa dentro de você. Às vezes ela fraqueja, às vezes o vento sopra forte, mas enquanto você proteger essa chama, ela nunca se apaga completamente. E Deus honra quem guarda essa chama acesa. Ele não está alheio à sua luta. Ele não virou o rosto para a sua dor.
Ele não esqueceu das promessas que fez sobre a sua vida. Na verdade, Ele está preparando o cenário. E quando chegar o momento certo, tudo vai fazer sentido. Mas presta atenção numa coisa aqui. Quando esse momento chegar, você vai entender que cada não foi necessário, cada espera foi precisa e cada dor teve um propósito. É fácil olhar para frente e querer ter controle. Difícil é olhar para o céu e entregar. Mas Deus não te chamou para controlar. Ele te chamou para confiar, e quando você confia, Ele age. A pergunta não é se Deus vai cumprir o que prometeu. A pergunta é: você vai continuar caminhando até lá? Porque a promessa não mudou. O caminho talvez tenha mudado, os prazos talvez tenham sido estendidos, as estações talvez tenham se tornado mais longas, mas a promessa continua intacta e, mais do que isso, ela está sendo aperfeiçoada. Você não é invisível para Deus. A sua dor não passou despercebida. Os seus sonhos não foram ignorados. Tem um tempo certo para tudo. E o seu tempo está sendo escrito com cuidado, com detalhes, com amor. E olha, enquanto você espera, algo está acontecendo dentro de você também. Você está se tornando alguém capaz de viver esse sonho com maturidade, com sabedoria, com humildade, porque tem coisa que só a espera ensina. E tem vitórias que só vêm depois de uma caminhada feita de passos invisíveis. Então não pare agora. Você já caminhou demais para desistir aqui. Você já superou dores que só você e Deus sabem. Você já chorou em silêncios que ninguém nunca ouviu. E se você chegou até aqui, é porque Deus ainda tem algo para cumprir. A sua história não termina na frustração. Ela continua na superação. Ela continua em cada passo de fé, em cada dia em que você escolhe não desistir. Você não está sozinho nessa. Deus está te guiando mesmo quando você não sente. E Ele vai te levar exatamente onde você precisa estar. Não é tarde demais, não é pouco demais, não é impossível demais, porque com Deus tudo é possível, até o que parecia completamente perdido. E se a estrada está difícil, talvez seja porque você está perto demais do que Ele prometeu. Talvez a luta tenha apertado porque a vitória está mais próxima do que nunca. Continue, porque o Deus que plantou o sonho é o mesmo que vai fazer florescer. Sabe o que muita gente não entende? Que o processo de realização de um sonho quase nunca é bonito. Ele dói, ele confronta, ele quebra partes em nós que já estavam há muito tempo acomodadas. E é por isso que tanta gente desiste no meio do caminho. Porque quando sonhamos com algo grande, geralmente só imaginamos o final, o palco, o sorriso, a vitória. Mas Deus não está apenas interessado no destino. Ele se importa com a pessoa que você vai se tornar até chegar lá. E aqui está uma verdade que pode te chocar. Às vezes, Deus atrasa o sonho para salvar o sonhador. Porque Ele te ama tanto que prefere te ver inteiro e pronto do que te ver alcançando algo para o qual sua alma ainda não tem estrutura. Tem promessa que só se cumpre depois que o coração aprende a descansar. Tem porta que só se abre depois que você aprende a confiar mesmo quando todas parecem fechadas. E essa confiança, ela não vem fácil. Ela nasce quando você aprende a continuar mesmo em meio ao caos. Ela cresce quando você escolhe perdoar quem te feriu no caminho. Ela amadurece quando você se levanta da frustração e diz: eu ainda creio. Talvez você esteja enfrentando dias cinzas. Talvez esteja difícil levantar da cama, difícil acreditar de novo, difícil manter a esperança viva. E se for esse o seu momento, deixa eu te dizer algo. Não se culpe. Não se culpe por se sentir fraco. Não se culpe por chorar. Não se culpe por pensar em desistir. Essas coisas não te tornam menos crente, menos forte, menos merecedor. Elas te tornam humano. E Deus não se assusta com sua humanidade. Pelo contrário, é aí que Ele se aproxima, com mais ternura. Deus não está esperando que você se mostre perfeito. Ele só está esperando que você não pare de confiar nele.
mesmo quando tudo dentro de você grita para desistir. Porque quando tudo ao seu redor estiver desabando, é a sua fé que vai te sustentar. Não aquela fé que grita nos púlpitos, mas a fé silenciosa, aquela que sussurra no meio da noite. Vai passar. A fé que te faz chorar no chão e ainda assim dizer: Senhor, estou aqui. É essa fé que move os céus. E olha, não importa se ninguém à sua volta acredita, mas Deus nunca deixou de acreditar no que Ele mesmo colocou dentro de você. O sonho que Ele plantou aí no seu peito é semente divina. E sementes divinas não morrem, mesmo que fiquem enterradas por um tempo. Elas crescem em silêncio. Crescem enquanto ninguém vê. Crescem no escuro, no secreto, no invisível. E quando brotam, elas revelam tudo o que você viveu até ali. Você vai entender um dia que os nãos foram livramentos, que os desvios foram correções de rota, que os silêncios foram respostas. E mais, que os momentos de dor foram férteis. Sim, férteis, porque o solo da dor, quando regado com fé, sempre floresce algo que palavras não explicam. Quantas vezes você já olhou para trás e disse: se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Então talvez a dor de agora seja a base da gratidão de amanhã. Mas eu sei, enquanto a gente está no meio do furacão, tudo parece perdido. E a mente grita: acabou. Mas o céu sussurra: está só começando. Você já reparou como é no fim da madrugada que a escuridão parece mais densa? É porque está quase amanhecendo, e talvez esse seja o seu momento agora. O escuro está pesado porque a luz está próxima. A dor está intensa porque o milagre está em curso. O silêncio está profundo porque a resposta está a caminho. Não subestime o que Deus está fazendo nos bastidores. Ele é especialista em escrever recomeços em páginas que pareciam finais. Ele não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. E quando ele decide agir, não há circunstância, pessoa ou obstáculo que possa impedir. Mas enquanto você espera, não se esqueça de cuidar do seu coração. Porque tem algo muito importante que pouca gente fala. Às vezes, o que impede a realização de um sonho não é a ausência de fé. É a presença de mágoas, medos e pesos desnecessários. Deus não vai te entregar algo que você não consegue sustentar com paz. Então talvez o convite de hoje não seja apenas para continuar acreditando, mas para liberar o que te prende. Libera o perdão. Libera a ansiedade. Libera o controle. Você não foi criado para carregar tudo nas costas. Tem coisas que só andam quando você solta. E tem sonhos que só se cumprem quando você abre mão da necessidade de entender tudo. Tem caminhos que Deus só revela quando você aceita caminhar mesmo sem mapa. É aí que o milagre acontece. No espaço entre a dúvida e a fé. No tempo entre a queda e a decisão de levantar. Na linha tênue entre o não aguento mais e o eu vou tentar de novo. É nessa fresta da alma que Deus constrói a realização. Porque Ele não precisa de muito. Às vezes, tudo o que Ele espera é um coração disposto. Um sim sussurrado. Uma entrega honesta. E é isso que Ele quer de você hoje. Não uma fé perfeita, mas uma fé sincera. Não um plano impecável, mas um passo de coragem. Você já parou para pensar que talvez o seu sonho não tenha sido adiado, mas sim protegido? Tem lugares que Deus não permite que você entre agora, porque Ele sabe o peso que aquele lugar carrega. Tem vitórias que Ele segura, porque Ele sabe o quanto elas podem te iludir se você ainda não estiver firme o suficiente. Tem bênçãos que Ele adia, porque Ele está fortalecendo os seus fundamentos, porque o que Deus constrói não é frágil. Ele não trabalha com estruturas instáveis. Ele edifica sobre rochas, não sobre areia. E se Ele está demorando, é porque Ele está cavando mais fundo. Ele quer que o que Ele vai te entregar dure, que não seja passageiro, que não desabe no primeiro vento.
E por isso, ele precisa preparar o terreno, inclusive o terreno do seu coração. É por isso que, às vezes, a espera vem acompanhada de crises, porque cada crise tem o poder de revelar o que ainda precisa ser curado. Mas não veja isso como castigo, veja como cuidado. Deus está limpando tudo o que poderia sabotar o seu futuro. Você está sendo lapidado, não esquecido. Você está sendo moldado, não rejeitado. E um dia tudo isso vai fazer sentido. Um dia você vai olhar para trás e vai entender que o tempo da dor foi o tempo do crescimento. Que a espera não foi perda de tempo, foi preparação. E você vai agradecer pelas orações não respondidas, pelos caminhos fechados, pelas demoras que pareciam injustas, porque tudo isso te trouxe até onde você precisava estar e, mais importante, te tornou quem você precisava ser. Então, por mais que doa agora, escolha confiar. Mesmo com o coração apertado, escolha seguir, porque o sonho ainda vive e Deus ainda guia. Tem um detalhe que ninguém te contou sobre o caminho da fé. Ele vai mexer com as suas certezas mais profundas. Não é só sobre acreditar que Deus pode. É sobre confiar que Ele sabe quando. E isso, meu amigo, é difícil, porque o nosso instinto natural é agir, correr, resolver. Queremos controlar cada etapa, prever cada resultado, garantir cada passo. Mas Deus trabalha em outra frequência. Ele não está apressado como a gente. Ele não está ansioso como nós. Enquanto você está preocupado em chegar rápido, Ele está preocupado em te transformar durante a caminhada. Porque se você chegar no topo sem preparo emocional, espiritual e mental, aquele lugar te destrói. Você já viu gente que alcançou tudo, mas perdeu a paz? Já viu quem realizou o sonho, mas virou escravo dele? É por isso que Deus te segura às vezes. Porque Ele ama você mais do que ama o seu projeto. Ele quer ver você inteiro, não apenas bem-sucedido aos olhos dos outros. E nesse tempo de espera, sabe o que Ele faz? Ele reorganiza o que estava em desordem dentro de você. Ele te ensina a respirar diferente, a olhar diferente, a sonhar diferente. E sim, Ele vai permitir dias em que você vai sentir que está sozinho. Mas não é solidão, é silêncio estratégico. Porque nesse silêncio, Deus limpa o excesso de ruídos. Ruídos das expectativas dos outros. Ruídos das comparações, ruídos da voz da sua autocrítica que diz que você não é suficiente. Ele cala tudo isso para que você ouça a única voz que realmente importa, a dele. E é nessa voz suave que ele vai te lembrar de quem você é. Não quem o mundo diz que você deveria ser, mas quem ele te criou para ser. Alguém que carrega identidade, não carência. Alguém que sabe que sua história não é aleatória, que suas lágrimas não foram em vão, que seus desertos não foram castigos, mas campos de aprendizado. Porque tem coisa que a gente só entende quando está no chão. É lá que você descobre que não é a força dos seus planos que te sustenta, é a graça de Deus. E quando você entende isso, tudo muda. Você começa a andar diferente, não mais por desespero, mas por convicção. Não mais tentando provar algo, mas abraçando o que já foi provado na cruz, que você é amado, profundamente, intencionalmente, eternamente. E esse amor é o que sustenta o seu sonho. Não é seu talento, não é sua estratégia, não é sua produtividade. É o amor de um pai que olha para você nos dias bons e ruins e diz: ainda estou com você. Você tem ideia do que é isso? Você pode falhar, tropeçar, gritar, chorar, duvidar. E mesmo assim, Ele permanece. Você pode não ter mais forças, mas Ele continua segurando a sua história com firmeza. E às vezes, a melhor oração que você pode fazer não é pedir. É apenas respirar fundo e dizer: Senhor, me ajuda a continuar. Essa entrega silenciosa carrega um poder que move os céus.
porque ela mostra rendição verdadeira. Ela diz: eu não entendo, mas confio. Eu não vejo, mas continuo. Eu não sinto, mas permaneço. E isso é fé de verdade, fé que caminha mesmo sem saber onde vai dar. Fé que não precisa de palco nem plateia. Fé que nasce nos bastidores da alma, nos dias em que ninguém está olhando. Isso é essa fé que Deus honra. Você não precisa de grandes feitos para chamar a atenção do céu. Às vezes, o simples fato de levantar da cama já é um ato de fé tremendo. Deus vê. Ele vê quando você escolhe não desistir. Ele vê quando você insiste em sorrir, mesmo com o peito machucado. Ele vê quando você diz amém, mesmo com a voz trêmula. E Ele recompensa cada passo, nada passa despercebido. Nenhuma dor, nenhuma luta, nenhuma lágrima. O céu está registrando cada detalhe. E sabe por quê? Porque a sua jornada importa. Sua história tem peso. Seu processo tem propósito. Você não está vivendo isso tudo por acaso. Pode parecer confuso agora, mas existe um plano costurado entre as dobras do tempo, traçado por mãos eternas, que ainda vai fazer tudo fazer sentido. Você vai lembrar dessas noites em claro e vai entender, vai lembrar dos dias em que pensou em parar e vai sorrir porque não parou. Vai olhar para os sonhos que hoje parecem tão distantes e vai se emocionar ao ver que Deus te levou além do que você imaginava. Porque Deus não apenas realiza sonhos, Ele surpreende, Ele te leva por caminhos que você nem imaginava existir. E quando você pensa que acabou, Ele começa algo novo. Mas para isso, você precisa continuar, mesmo sem aplausos, mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem entender o porquê. Porque o céu se move quando a terra escolhe persistir. E persistir não é só continuar andando rápido. Às vezes, é ter coragem de caminhar, devagar, mas com constância. É levantar depois de mais uma queda. É respirar fundo depois de mais uma decepção. É colocar os pés na estrada da fé, mesmo quando tudo em volta diz para parar. É isso que te torna inabalável. Não é a ausência de lutas. É a presença de uma convicção maior do que qualquer dor. A de que Deus está com você, guiando cada detalhe. Então, pare agora. Respire. Se conecte com essa verdade. Você não está perdido. Mesmo que tudo pareça desorganizado, Deus está coordenando. Mesmo que você esteja se sentindo cansado, Ele está renovando. Mesmo que tudo ao seu redor diga que não vai acontecer, a última palavra ainda é dele. E Ele é especialista em mudar cenários no último segundo. Ele transforma choro em dança, cinzas em beleza, ruínas em promessas cumpridas. Mas enquanto isso não acontece, não menospreze os dias pequenos. Tem graça escondida nas rotinas simples. Tem aprendizado nos bastidores. Tem maturidade nas estações silenciosas. E você não está apenas sobrevivendo. Você está sendo treinado. Deus está fortalecendo seus músculos espirituais. Porque quando o dia da promessa chegar, você não vai apenas receber. Você vai estar pronto para sustentar, multiplicar e testemunhar. Você vai carregar uma história que vai levantar outros. Vai falar com autoridade, porque viveu na pele. Vai estender a mão a quem estiver caído, porque você sabe exatamente como é estar lá. E é isso que torna a sua jornada tão valiosa. Ela não é só sobre você. Ela é sobre quem vai ser alcançado por meio de você. Então guarde isso com carinho. Cada passo agora está te preparando para muito mais do que você imagina. Não importa quão lento pareça. Se Deus está guiando, você está exatamente onde deveria estar. Continue, só continue. O céu ainda está escrevendo sua história. Sabe o que poucas pessoas têm coragem de dizer? Que caminhar com Deus nem sempre traz respostas rápidas, nem alívio imediato. Às vezes traz perguntas novas, noites longas e um silêncio que parece injusto.
mas é nesse espaço entre a dúvida e a fé que a alma é forjada. Tem dias em que você vai orar e sentir como se estivesse falando com as paredes. Vai abrir a Bíblia e as palavras não vão tocar. Vai ouvir louvores e mesmo assim sentir um peso no peito. E você vai se perguntar: será que Deus ainda me ouve? A resposta: sim. Mas talvez Ele esteja ensinando você a ouvir algo além da emoção, algo mais profundo, algo que não depende de sentir, mas de saber. Porque fé, no fim das contas, é isso: saber, mesmo quando nada em volta confirma. É um tipo de convicção que resiste à lógica, que fura o silêncio, que permanece de pé quando tudo em volta desaba. E essa fé que parece pequena, às vezes escondida em um suspiro cansado ou em um "Senhor, me ajuda" dito baixinho. Essa fé move o céu. Não espere uma fé espetacular. Espere uma fé sincera. Aquela que não finge estar forte, mas continua mesmo ferida. Aquela que não tem respostas, mas se recusa a desistir. É essa fé que Deus honra. É essa entrega crua, real, imperfeita, mas entregue. Você acha que Deus não vê? Ele viu quando você segurou o choro para não preocupar ninguém. Quando você ajudou alguém, mesmo precisando de ajuda. Quando você confiou em silêncio, mesmo sem ninguém saber o quanto estava doendo. Ele viu quando você teve que engolir a frustração de ver outros conquistando o que você tem orado há tanto tempo. E mesmo assim, você escolheu acreditar. Esse tipo de fé é ouro no céu. Não é brilhante aos olhos do mundo, mas é preciosa aos olhos de Deus. E sabe o que mais? Deus não está apenas te preparando para receber algo. Ele está te moldando para se tornar alguém. Tem uma grande diferença entre receber um sonho e estar pronto para vivê-lo. Muitos recebem, mas não sustentam. Muitos alcançam, mas se perdem no processo, porque não entenderam que o sonho nunca foi o destino final. Foi só a ferramenta para revelar algo muito maior, a sua identidade. Deus não quer apenas que você chegue lá. Ele quer que você chegue inteiro, sem se perder de si, sem deixar de lado sua essência, sem precisar negociar sua alma para caber nos moldes do sucesso terreno. É por isso que o processo às vezes é tão intenso, porque Ele está tirando o que não é seu, limpando o que você pegou no caminho, restaurando o que você esqueceu que tinha dentro de si. Não se assuste se pessoas se afastarem, se oportunidades forem fechadas, se portas que pareciam certas se trancarem de repente. Talvez Deus esteja dizendo: isso não tem a ver com o seu propósito. Não é o que você precisa agora. E sim, é desconfortável, porque a gente se apega fácil a ideias, planos, pessoas, mas Deus, Ele vê o que você não vê. Ele sabe o que você precisa desapegar para crescer. E crescer dói. Dói porque exige renúncia. Dói porque exige maturidade. Dói porque exige confiar quando tudo grita que é mais seguro recuar. Mas se você escolher crescer, você vai perceber uma coisa: as dores que antes te paralisavam, agora te fortalecem. Você vai olhar para o que viveu e dizer: eu passei por isso e ainda estou de pé. E esse ainda estou de pé é o maior milagre. Não porque você não caiu, mas porque escolheu levantar. Não porque não chorou, mas porque continuou mesmo com o rosto molhado. Não porque tudo deu certo, mas porque confiou mesmo quando parecia dar tudo errado. Essa é a marca dos gigantes da fé. Não é a ausência de dor, é a presença da decisão de não desistir. E meu amigo, Deus está construindo algo grande em você. Mas não se engane, Ele faz isso devagar, porque o que é eterno nunca é apressado. Deus é especialista em detalhes. Ele não trabalha com pressa, trabalha com propósito. E nesse ritmo divino, as coisas vão se encaixando. Você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenos cuidados, proteções invisíveis, portas que não abriram
E hoje você entende que foi livramento. Você começa a enxergar a fidelidade dele nos momentos mais sutis, naquela força para levantar num dia difícil, naquela mensagem que chegou bem na hora certa, naquela paz que apareceu no meio da tempestade. Esses detalhes são Deus sussurrando: eu estou aqui. E quando essa consciência se instala, você começa a viver diferente. Você já não corre como antes. Você caminha com direção. Você já não carrega tudo sozinho. Você aprende a descansar. Você já não precisa provar nada para ninguém. Você entende que o que carrega já é suficiente. E sabe o que mais muda? Seu olhar para o sonho. Você para de tratar o sonho como uma medalha e começa a enxergar como uma missão. Você entende que realizar um sonho com Deus é diferente de realizar por conta própria, porque o foco não é a glória que vem para você, é a transformação que vem através de você. Deus está te levantando para ser ponte, para ser luz, para ser voz. E isso exige muito mais do que talento. Exige coração. Um coração que se quebranta, que aprende, que amadurece. Um coração que aceita não entender tudo, mas ainda assim escolhe obedecer. E essa obediência muda destinos, não só o seu, mas de todos que cruzarem seu caminho. Você não faz ideia de quantas vidas vão ser impactadas pela sua decisão de continuar. Deus está escrevendo algo que não termina em você. Sua história vai ser testemunho. Sua dor vai virar direção para outros. Seu processo vai inspirar quem hoje pensa em parar. Então não subestime o que está vivendo agora. Cada lágrima, cada oração, cada escolha de fé, tudo está sendo usado. Nada é desperdício. E se hoje o cenário parece difícil, se lembre: Deus não começa nada que não pretenda terminar. Ele não te trouxe até aqui para te abandonar no meio. Você ainda não viu o final, mas ele já escreveu. E acredite, o que ele escreveu é maior, mais bonito e mais cheio de propósito do que você consegue imaginar. Mas para viver isso, você precisa confiar, mesmo sem mapa, mesmo com medo, mesmo cansado, porque confiar é diferente de entender. E às vezes o maior ato de fé é dizer: eu não sei como, mas sei em quem confio. E quando você diz isso, o céu responde. Tem uma coisa que ninguém te conta quando você começa a andar por fé. Nem sempre o céu vai se abrir quando você orar. Nem sempre você vai sentir aquela presença quente no peito. Às vezes, tudo o que você vai ter é o silêncio. E o silêncio de Deus pode ser ensurdecedor. Você já se sentiu assim? Como se estivesse caminhando num deserto, sem saber se está indo na direção certa. Como se estivesse obedecendo, mas sem confirmação alguma? Pois é aí que muitos desistem, porque confundem silêncio com ausência e confundem espera com castigo. Mas escute isso: o silêncio de Deus não é abandono. Às vezes é proteção, às vezes é construção e muitas vezes é Deus trabalhando onde seus olhos não alcançam. É como uma semente. Quando você planta, o que acontece nos primeiros dias? Nada visível, mas por baixo da terra, no escuro, no escondido, as raízes estão crescendo. É assim também com os planos de Deus. No escuro da tua fé, quando você acha que nada está acontecendo, Deus está aprofundando suas raízes, porque Ele sabe: um sonho sem raiz vira ilusão. E Deus não quer que você viva de aparências. Ele quer que você tenha estrutura. Por isso, Ele trabalha no invisível. Ele fortalece sua alma antes de ampliar sua estrada. Ele te ensina a depender dele, não do aplauso, não do retorno, não da validação dos outros. E isso, meu amigo, é difícil, porque somos ensinados a buscar resultados, a medir tudo com os olhos, a contar só o que se pode ver. Mas a fé conta o que se pode crer, e crer é continuar mesmo sem provas, é confiar na promessa, mesmo quando o processo parece contrário, é olhar para o céu com lágrimas nos olhos e dizer: eu continuo acreditando,
porque eu sei quem me prometeu. Você entende isso? Fé não é sobre ignorar a dor, é sobre não deixar que ela roube o seu propósito. E aqui vai uma verdade dura, mas libertadora. Nem todo sofrimento que você viveu foi castigo. Algumas dores foram aulas, alguns atrasos foram livramentos, algumas frustrações foram respostas disfarçadas. Você orou pedindo direção? Então entenda, às vezes a resposta é o não. E esse não que te feriu lá atrás, hoje você enxerga como a proteção que salvou sua caminhada. Deus é Pai, e Pai não dá tudo o que o filho quer. Pai dá o que o filho precisa para crescer com saúde emocional, espiritual e propósito. E crescimento não acontece no conforto. Quantas vezes você foi tirado de uma situação que parecia estável, mas lá no fundo já não tinha mais vida? Quantas vezes você viu uma porta se fechar e achou que era o fim, mas depois entendeu que aquela não era a porta certa? A verdade é que Deus não quer te levar a qualquer lugar. Ele quer te levar ao lugar que Ele preparou para você. E esse lugar carrega o seu nome, tem sua medida, tem sua história encaixada nele, mas você precisa estar disposto a ser moldado para caber nesse lugar. Porque muitas vezes o que te impede de viver o sonho não é a falta de fé, é o excesso de bagagem. Bagagens emocionais, feridas não tratadas, crenças limitantes, relacionamentos que te puxam para trás. Deus não vai colocar um novo vinho em odres velhos, não porque Ele quer te punir, mas porque Ele não quer que você perca o que Ele está prestes a derramar. Então Ele trata, Ele poda, Ele mexe onde dói. E convenhamos, dói. Dói se despedir de quem parecia essencial. Dói abrir mão de planos que você sonhou por anos. Dói soltar o controle e confiar na direção invisível. Mas é nesse lugar de rendição que os maiores milagres acontecem. Porque Deus não age na zona de conforto. Ele age na zona da entrega. Aquele momento em que você diz, Deus, eu não sei mais o que fazer, então faz do teu jeito. E aí, as coisas começam a se alinhar, mas entenda, alinhar não significa que tudo vai ser fácil, significa que vai começar a fazer sentido, mesmo no caos, mesmo na dor. Você vai começar a perceber que até aquilo que você não escolheu viver está sendo usado para te empurrar para o centro da vontade de Deus. E que vontade é essa? É boa, perfeita, agradável, mesmo quando parece o tudo, menos isso, é que às vezes o bom de Deus parece amargo na hora. Pense em um remédio, não tem gosto bom, mas cura. Pense em uma cirurgia, dói, mas remove o que estava te matando. É assim que Deus opera. Ele mexe na raiz para te livrar da dor futura. E sabe por quê? Porque Ele te ama demais para te deixar seguir por um caminho que te afastaria dele. Então, se hoje você está vivendo um tempo de espera, não é castigo, é cuidado, não é atraso, é alinhamento. Talvez o que Deus quer te mostrar agora não é o como vai ser, mas o quem você está se tornando enquanto espera. Porque o sonho é consequência, o caráter é construção. E Deus está mais interessado em formar o seu caráter do que em alimentar seu ego. Por isso Ele quebra, Ele refaz, Ele ensina, mas Ele não abandona. Nunca. Você pode até ter se distanciado, você pode até ter gritado, chorado, questionado, mas Ele permaneceu firme, esperando você voltar para o centro, esperando você lembrar que sua força vem dEle, que o seu destino não depende de performance, mas de obediência. E obediência é confiar mesmo sem entender, é continuar mesmo quando os ventos mudam, é ficar firme quando a mente grita, desista. Sabe por quê? Porque a promessa ainda está de pé. Mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. Mesmo quando os números não batem. Mesmo quando os recursos acabam. Mesmo
Quando o apoio some, a promessa permanece. E ela não depende das circunstâncias. Depende da fidelidade de quem prometeu. E quem prometeu foi Deus, o mesmo Deus que abriu o mar, que fez água sair da rocha, que sustentou com maná no deserto, que fez o tempo se curvar ao propósito. Esse mesmo Deus está contigo agora. E Ele não mudou. Se Ele disse que vai te levar, Ele vai. Mas talvez Ele esteja esperando uma decisão da sua parte. A decisão de crer, de novo, mesmo cansado, mesmo inseguro, porque o céu não se move por sentimentos, se move por fé. E a fé que agrada a Deus é aquela que resiste ao tempo, ao silêncio e ao medo. Então hoje, escolha crer outra vez. Reacenda o que parecia apagado. Levanta-se, mesmo que devagar, dá um passo, mesmo trêmulo, e no meio desse passo imperfeito, você vai ver a mão de Deus te segurando, de novo. Porque no fim, não é sobre ser forte o tempo inteiro, é sobre não soltar a mão certa quando tudo parece ruir.